Imagine isso. Você acorda num jardim perfeito. O vento sopra na medida certa. A terra é fértil, o céu é limpo. Sua alma não conhece fome nem sede. E Deus está perto. Não há escassez, não há dor. Só harmonia, beleza, ordem. E mesmo assim, você cai. Agora imagine o oposto. Você acorda cercado por areia quente, pedras cortantes, silêncio absoluto. Sua garganta seca, seu corpo fraco, seu espírito em guerra. O céu, mudo. Deus, aparentemente distante. E mesmo assim, você vence. Essa não é uma alegoria. É a história do homem. É o paradoxo que define tudo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Um, cercado de bênçãos, caiu. O outro, cercado de escassez, triunfou. E isso muda tudo. Porque talvez o ambiente não diga nada sobre sua força. Talvez a vitória não more na fartura. Talvez o deserto, e não o Éden, revele quem você realmente é. Você acredita que precisa de estrutura, conforto e apoio para se manter firme? Você espera que Deus prepare o ambiente antes de te testar? Você confunde a ausência de dor com presença divina? Se sim, prepare-se para desaprender tudo, porque Adão tinha tudo e caiu. Jesus não tinha nada e venceu. O que isso diz sobre nós? No jardim havia companhia, no deserto solidão. No jardim, árvores frutíferas. No deserto, pedras. No jardim, a serpente sussurrou. No deserto, o diabo gritou. E disse à serpente: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Mateus 4:3. Ambos foram tentados com palavras, mas só um respondeu com silêncio e verdade. Adão ouviu e desejou. Jesus ouviu e resistiu. Você já notou que seus maiores erros não aconteceram em tempos de guerra, mas em tempos de paz? Já percebeu que quanto mais confortável você está, mais vulnerável se torna? Que às vezes é no momento de fartura que sua essência se dissolve? Porque o paraíso não é um escudo, é um espelho. E o deserto não é uma punição, é um laboratório. Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar, mas não remove o risco. Ele envia seu filho ao deserto, mas não remove o diabo. E aí está a lição brutal. O teste não depende do lugar, depende de quem você é quando ninguém está olhando. Depende do que sua alma carrega quando tudo te falta. Adão escolheu o fruto. Jesus escolheu a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus estava faminto, mas não se alimentou do que o diabo ofereceu. Adão estava saciado, mas ainda quis o que era proibido. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora. A tentação não é sobre necessidade, é sobre identidade. O diabo não ofereceu um fruto podre. Ofereceu poder, clareza, suposto conhecimento. O mesmo fez com Cristo. Transforme pedras em pão. Prove quem você é. O problema não era o pão, era a pressa de se satisfazer fora da vontade do Pai. Então te pergunto, você está esperando estar em paz para vencer? Está esperando a escassez passar para confiar? Está esperando sentir a presença de Deus para obedecer? E se a obediência não nasce da presença, mas do silêncio? E se o verdadeiro cristão não é aquele que triunfa em cima da bênção, mas aquele que carrega a cruz no meio da areia? E ouvi a tua voz no jardim e temi. Gênesis 3:10. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Adão ouviu Deus e teve medo. Jesus não ouviu nada e confiou mesmo assim. Agora olhe para a sua vida. Você está mais próximo do Éden ou do deserto? Talvez você esteja num jardim e ainda assim sua alma está caindo.
Talvez você esteja num deserto e, sem perceber, esteja vencendo uma guerra invisível. Não é o lugar, é o espírito que te habita. A verdadeira batalha nunca foi no cenário, sempre foi na alma. E talvez o silêncio que você sente agora não seja ausência. Talvez seja o som de Deus te formando. A divisão que você sente não é apenas uma sensação, é um legado. Algo que entrou no mundo não com palavras, mas com escolhas. E essas escolhas ainda ecoam na sua consciência hoje. Adão não apenas caiu, ele se escondeu. Não apenas pecou, ele fugiu. E desde então fugimos também. Do silêncio, do espelho, do peso de sermos totalmente vistos. Porque ser totalmente visto é arriscado. Exige integridade, e integridade cobra um preço alto. O ambiente em que Adão caiu era perfeito, o de Jesus, hostil. E mesmo assim os papéis se inverteram. O primeiro escolheu a fuga, o segundo a entrega. E é isso que nos escapa, que fidelidade não depende do conforto, que a verdade do nosso caráter só aparece quando não temos onde nos apoiar, quando a sombra chega e a multidão some e só resta você e Deus. E às vezes nem ele responde. O deserto não é o oposto do Éden, é o espelho dele. No Éden, o homem estava cercado pela beleza e escolheu a serpente. No deserto, estava cercado pela fome e escolheu a palavra. Uma escolha sustentada não pelo que se vê, mas pelo que se crê. E isso muda tudo, porque talvez a fé real comece no lugar onde as promessas parecem falhar, no vazio entre o clamor e a resposta, no intervalo entre a dor e a glória. E você só descobre isso quando está sozinho o suficiente para ouvir os ruídos da alma e ainda assim permanecer. Você caiu, mas não percebeu. Foi sutil. Foi quando disse sim, querendo dizer não. Quando aceitou o fruto sem fome. Quando ficou em silêncio diante da mentira. Ou quando reagiu demais para parecer forte. O problema da queda de Adão não foi só a desobediência. Foi o que ela iniciou em silêncio. Uma nova forma de ver a si mesmo, ao outro e a Deus. A partir dali, o homem passou a viver atrás de folhas, máscaras e justificativas. A vergonha entrou no mundo e, junto com ela, o teatro. A partir do Éden, a humanidade vive um disfarce sutil. Fingimos força quando estamos fracos. Fingimos fé quando estamos em dúvida. Fingimos amor quando queremos aprovação. A consequência da queda é invisível porque é interna. Não está na dor física. Está na fratura da alma. Em um mundo onde a queda virou padrão, ser verdadeiro virou ameaça. Por isso, você aprendeu a controlar o que mostra, sorrir quando sente medo, postar vitória mesmo sangrando, proteger a reputação mais do que a consciência. E isso tem um preço. Você vai se perdendo, vai esquecendo o som da sua voz sem filtros, vai duvidando se sua fé é real ou só aparência. E o pior, começa a se acostumar. O fruto que Adão mordeu continua na sua mesa. Ele vem em forma de decisões rápidas, promessas sedutoras, atalhos espirituais. E cada vez que você diz sim ao que sabe que deveria recusar, uma rachadura interna cresce. Você se sente fraco, sujo, desconectado. Mas ao invés de parar, você acelera. Esse é o ciclo invisível do pecado. Primeiro, ele promete liberdade. Depois, exige silêncio. Por fim, cobra sua identidade. A consequência da queda foi viver fora do lugar original. Não apenas o Éden, mas fora da intimidade com Deus. Você não corre apenas de Deus. Corre de si mesmo, do espelho, do silêncio, do deserto. A tecnologia grita, a vida corre, a mente distrai. Mas o barulho externo não silencia a dor interna. E o deserto que Jesus enfrentou é o mesmo que você evita diariamente. O lugar sem likes, sem plateia, sem elogios. Porque é lá que Deus fala. E também é lá que sua alma começa a gritar. O Éden de hoje tem outra aparência. Ele vem em forma de estabilidade emocional, sucesso visível, estética controlada. Mas mesmo nos jardins modernos,
As pessoas ainda caem, porque o jardim sem obediência é armadilha, porque paz sem propósito é ilusão, porque bênção sem transformação é anestesia. Hoje, muitos creem, mas só quando sentem. Oram, mas só quando veem resposta. Jejuam, mas exigem recompensa. E quando vem o deserto, se revoltam, porque confundiram Deus com conforto e fé com sentimentos. Mas Jesus nos ensinou que o silêncio também é presença, que a fome também é ferramenta, que a ausência também é linguagem divina. Ele sentiu, mas não se entregou, porque sua identidade não dependia de sensações, mas de convicções. Você herdou mais do que pecado, herdou a tendência de fugir da dor, de esconder-se, de transferir culpa. E enquanto não confrontar essa herança, ela comandará suas escolhas. Você sempre encontrará uma desculpa. Foi o ambiente, foi a pressão, foi a serpente. Mas Jesus, o segundo Adão, nos mostra outro caminho. Assumir, ficar, responder com escritura em vez de emoção. Cristo venceu no deserto porque estava vazio de tudo, menos de fé. E talvez esse seja o segredo. Você está cheio demais, de distrações, de vozes, de desejos. Talvez para vencer, você precise ser esvaziado. Talvez sua vitória esteja depois do silêncio, depois da fome, depois da solidão. Porque a fé que sobrevive ao deserto é a única que resiste ao inferno. O que você vê como abandono, Deus vê como treinamento. O deserto não prova que Deus está longe, prova que Ele te confia algo profundo demais para ser revelado no conforto. Lembre-se, Adão perdeu o paraíso por causa de um desejo. Jesus recuperou a humanidade por causa de uma renúncia. Você não foi feito para cair, foi feito para escolher. E entre Adão e Jesus há um convite: viva como o segundo, morra como o primeiro. Parece absurdo, mas é isso que liberta. O caminho para romper com a herança da queda não é tentar ser perfeito, é parar de fingir, é morrer, não no corpo, mas no orgulho, na ilusão de controle, na voz que diz: serei como Deus, porque foi tentando ser grande que o homem caiu, e foi se fazendo servo que Deus venceu. Essa é a primeira rebelião. Você não vence o mal fugindo dele. Vence olhando nos olhos e dizendo: sou responsável, mesmo pelo que não fiz. Isso não é fraqueza, é coragem espiritual. Em cultura, ensina a se proteger, se justificar, se explicar. Mas Jesus ficou em silêncio, assumiu a cruz e venceu onde Adão fugiu. Assumir responsabilidade é rebelar-se contra um mundo viciado em desculpas. Jesus entrou no deserto sem comida, sem companhia, sem glória. Porque quem depende do externo para crer sempre cairá na primeira tempestade. Você precisa jejuar da validação, jejuar da pressa, jejuar da necessidade de estar certo. Quando tudo o que te definia some, só então o que te sustenta aparece. Essa é a rebelião mais radical. Recusar o pão visível para buscar o invisível. Adão ouviu a serpente, Jesus ouviu o silêncio, e esse silêncio ensina mais do que 1000 sermões. Hoje todos gritam, todos postam, todos querem provar quem são, mas quem domina de verdade, cala. Você quer ser livre? Pare de reagir, pare de explicar, pare de implorar compreensão. O silêncio purifica, expõe quem está em paz e quem está só atuando. Quando você não responde, o inimigo se revela. Quando você se cala, sua essência emerge. Adão tentou preservar sua dignidade. Jesus a entregou. E por isso, um caiu e o outro se tornou rei. Você precisa aceitar que algumas partes suas não foram feitas para sobreviver. O orgulho, a pressa, a vaidade espiritual. Tudo isso precisa ser crucificado. Essa cruz não é apenas sofrimento, é a máquina de ressurreição. Você só nasce de novo, depois de morrer por dentro. O deserto não é o oposto da promessa, é o caminho para ela. Pare de pedir para sair, comece a perguntar: o que o deserto está revelando em mim? Jesus venceu ali, não porque fugiu, mas porque ficou. Você quer se tornar inabalável?
Então, ore no silêncio. Confie na dor. Cultive fé sem plateia. O mundo busca alívio, mas os fortes buscam transformação. Essa rebelião não é feita de palavras. Ela é forjada em lágrimas, decisões solitárias, noites de silêncio e atos invisíveis. É quando você perdoa sem receber perdão, quando obedece sem saber o porquê, quando continua mesmo sem aplausos. Jesus venceu o mundo porque não precisou dele, e você também pode. Adão nos legou a máscara, Jesus nos oferece o espelho. Você não precisa mais se esconder, não precisa mais provar, não precisa mais vencer como o mundo vence, porque sua força não vem do ambiente, vem do Espírito que te habita. Quando você entende isso, o deserto vira jardim, a cruz vira trono, a fome vira revelação. Você procurava força no lugar errado. Acreditou que estar no jardim era o ápice, que a ausência de dor era sinal de bênção, que o silêncio de Deus era rejeição. Mas agora começa a entender. O Éden era teste, o deserto, formação. O jardim expôs o desejo, o deserto revelou a essência. Adão tinha tudo e caiu. Jesus tinha nada e venceu. O cenário era irrelevante, o espírito definitivo. E é por isso que a sua vitória não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você para de depender do que vê, quando o seu sim a Deus não depende mais de como você se sente, quando sua fé permanece, mesmo quando tudo mais some. A grande revelação não é que você deve evitar a queda, é que você precisa encará-la. Não com culpa, mas com consciência. Você caiu. Você finge, você foge, mas agora você sabe, e saber é onde tudo começa, porque o oposto da queda não é perfeição, é rendição. A religião te ensinou que cair é perder, mas o reino te ensina que cair de joelhos é onde a verdadeira guerra termina. Você não vence resistindo com força, você vence se rendendo com fé. A verdade final é dura demais para os orgulhosos, porque ela exige que você morra antes de poder viver, não fisicamente, mas em tudo que você construiu sem Deus, sua reputação, seu controle, sua teologia confortável, suas performances espirituais. Tudo isso precisa ser queimado no altar do deserto, e então algo acontece. Você para de tentar vencer como o mundo e começa a reinar como Cristo. Porque o reinado de Jesus não começou no trono, começou no jejum, no suor, no silêncio, no está escrito. Foi no deserto que ele disse ao diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus 4:10. E foi com essa frase que ele venceu o inferno sem levantar a voz. Você foi feito para esse tipo de domínio. Não o domínio sobre pessoas, mas sobre si mesmo. Sobre seus impulsos, seus medos, suas máscaras. Esse é o ápice da força, não precisar provar que é forte. Jesus saiu do deserto cheio do Espírito, não porque comeu, mas porque resistiu, não porque venceu no braço, mas porque entregou o controle. E essa é a contradição mais poderosa da fé cristã. Você vence quando perde, você sobe quando desce, você reina quando serve, você vive quando morre. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16:25. Essa é a chave, a morte do ego. A crucificação do orgulho, a aceitação do deserto. A maioria ainda quer o Éden, quer vitória sem dor, glória sem cruz, fé sem luta. Mas os que entenderam começam a pedir por deserto, não por masoquismo, mas porque sabem, é ali que Deus fala. No Éden, a serpente teve voz. No deserto, Deus fala até no silêncio. E agora que você sabe disso, você não tem mais desculpa para fugir. Você está sendo chamado para viver diferente, não mais como Adão, que culpa, se esconde e cai, mas como Cristo, que assume, permanece e vence. A verdade final não é bonita, ela é crua, mas ela te liberta.
porque revela que não é onde você está, mas quem você decide ser lá. A sombra pode estar à sua volta, o silêncio pode pesar, a fome pode doer, mas se a palavra ainda estiver viva dentro de você, nada disso poderá te vencer. Você foi chamado para reinar, mas não da forma antiga. Seu trono é uma cruz, seu cetro, o silêncio, sua coroa, o espinho, sua glória, o espírito que permanece. E se você disser sim a isso, a queda não será mais o fim. Será o início da rendição que leva à ressurreição. Imagine você no deserto, sozinho, com sede, sem ninguém vendo, e ainda assim você permanece. Não porque sente, mas porque crê. É ali que Deus te encontra. Não quando você está limpo, mas quando você está despido. Não quando você vence por fora, mas quando você morre por dentro. E então, ao fim de tudo, você não sairá apenas sobrevivente, você sairá renascido, porque o homem que entrou já não existe mais. CTA, chamada para a ação. Agora que você conhece a verdade, o que fará com ela? Vai continuar buscando conforto ou vai abraçar o deserto que te transforma? Vai repetir a história de Adão ou escrever a de Cristo em você? Se essa mensagem te tocou, compartilhe, mas acima de tudo, silencie, ore, fique, morra para si, e então veja quem você pode se tornar. Porque não é o lugar que define sua força, é o espírito que você carrega dentro de si. E se ele vive em você, até o deserto floresce.